Olá! Como você sabe, nós vimos abordando nas aulas anteriores as principais escolas teóricas da psicologia e suas contribuições para o entendimento da psicologia, do desenvolvimento e dos processos de aprendizagem. E agora você vai conhecer um pouco mais sobre a teoria de Henri Vallon. Para contextualizar um pouco, Vallon nasceu na França no ano de 1879 e faleceu em 1962. Ele foi uma pessoa muito culta, um grande intelectual. Estudou filosofia, medicina e psicologia. Era muito ativo e chegou a ser político na França, assim como seu avô paterno, Henri Alexandre Vallon. E uma coisa interessante para se considerar no entendimento da sua teoria era que ele era um marxista convicto. Vallon se destacou por seu trabalho científico sobre a psicologia do desenvolvimento, atendendo principalmente às questões sobre a infância. Ele defende e ocupa uma posição notadamente interacionista, ou seja, como você observou no interacionismo, se considera que o desenvolvimento se dá também em função das interações do sujeito com o seu meio, sem desconsiderar a fisiologia. Vallon foi, sem dúvida nenhuma, um dos gênios da psicologia. Liderou uma intensa atividade de pesquisa, ocupando os mais altos postos na academia francesa. Sua atuação política e posicionamento marxista fez com que fosse perseguido pelos nazistas e durante alguns anos se manteve oculto. Depois, presidiu a comissão que elaborou um projeto de reforma de ensino para a França. Bem, agora vamos entrar na teoria. Na teoria psicogenética de Henri Vallon, a dimensão afetiva ocupa um lugar central, tanto do ponto de vista da construção da pessoa quanto do conhecimento. Ambos se iniciam em um período denominado por Vallon impulsivo emocional e se estende ao longo do primeiro ano de vida. Ele entende que neste início as manifestações afetivas são manifestações fisiológicas da emoção, e ainda que esse é o ponto de partida para o psiquismo. Então, a afetividade não é, nesta perspectiva, apenas uma das dimensões da pessoa, mas ela é a fase mais arcaica do desenvolvimento. Pense que o bebê sai progressivamente da vida puramente orgânica para ser afetivo, e a partir dessa afetividade diferencia-se lentamente a vida racional. A inteligência e a afetividade são sincreticamente misturadas e no início, segundo essa teoria, há um predomínio da afetividade. E essa ligação entre elas é no nível de que a atividade depende, para evoluir, de conquistas realizadas no plano da inteligência e vice-versa. Veja, um diferencial nessa teoria é que nela há uma suposição de que a afetividade incorpora as construções da inteligência e tende a racionalizar, e é por isso que as formas infantis de afetividade são diferentes das formas adultas de afetividade. Para Vallon, depois que a inteligência construiu a função simbólica, a comunicação se beneficia, e a linguagem pode ser considerada uma forma cognitiva de vinculação afetiva. Pense comigo em dois momentos. O primeiro é o da construção do sujeito, que se faz pela interação com os outros sujeitos, e o segundo momento é o momento em que há uma aquisição das técnicas elaboradas pela cultura. Os dois momentos são sociais, mas o primeiro é interpessoal e o segundo é cultural. Sobre a importância do social, veja o que Vallon diz. Separar o homem da sociedade, opor, como é frequente, o indivíduo à sociedade, é absurdo, porque a sociedade é para o homem uma necessidade, uma realidade orgânica. Não é que a sociedade já esteja organizada em seu organismo, mas o inverso é da sociedade que o indivíduo recebe suas determinações, que são um complemento necessário,
Por isso, o sujeito tende para a vida social como para o seu estado de equilíbrio. Entenda que a proposta da teoria de Vallon põe o desenvolvimento intelectual dentro de uma cultura mais humanizada. Então, elementos como afetividade, emoções, movimento e espaço físico se encontram em um mesmo plano. A emoção se refere às manifestações afetivas de estados subjetivos e são agregados a componentes orgânicos como os sentimentos e os desejos. Segundo Abigail Mahoney, 2000, que é uma super estudiosa da teoria de Vallon, um ponto muito importante da sua teoria é que ela aprendeu, descreveu e explicou a relação natural, necessária e vital entre a criança e seu meio. Essa é uma relação evolutiva que vai mudando com a idade, conforme as necessidades da criança, reveladas em suas atitudes, atividades, interesses e conforme os recursos que encontra ao seu alcance para satisfazê-las. Nessa teoria, as etapas da maturação biológica são fixadas de maneira relativamente estável e as variáveis são os recursos que dependem das condições desse entorno da criança e diante dos quais a criança reage. Perceba que a relação estreita que une a criança ao seu meio tornou-se uma das ideias fundamentais da psicologia de Vallon, sendo para ele impossível pensar a criança fora da sociedade. A formação psicológica dos professores não pode ficar limitada aos livros. Deve ter referência perpétua nas experiências pedagógicas que eles próprios podem realizar. Veja que Vallon conserva sua visão de interrelações também quando pensa no papel do professor, porque considera importante o estudo, mas acredita que o professor deve construir um saber sobre a sua prática, baseados nas suas experiências. Ao mesmo tempo, para Vallon, o processo de socialização da pessoa não se dá apenas no seu contato com o outro, mas nas diversas etapas do desenvolvimento e da vida adulta. Mas além disso, no contato com a produção do outro. E embora sua ênfase teórica seja dada na infância e que acredite que a pessoa se forma durante o desenvolvimento porque sofre transformações, também entende que a pessoa do adulto não está pronta e acabada. E essa ideia sobre o desenvolvimento começa desde o nascimento ao fim da vida. Veja, essa questão de Vallon, né, da questão relacional, ele traz uma contribuição muito importante, porque ele coloca o professor também nesse lugar de aprendiz. Então, o professor também está afetivamente se relacionando com o seu aluno e também está aprendendo. Vallon diz que nunca pode se dissociar o biológico do social. Não porque os julgasse irredutíveis um ao outro, mas porque lhe pareciam tão estritamente complementares desde o nascimento, que seria impossível encarar a vida psíquica sem ser sob a forma das duas relações recíprocas. Agora você vai me acompanhar no entendimento dos estágios do desenvolvimento descritos por Vallon. O primeiro é o estágio impulsivo emocional, que vai do nascimento até aproximadamente o primeiro ano de vida. Como já mencionei, é um momento predominantemente afetivo, onde as emoções são os recursos de interação com o meio. O campo funcional ainda não está desenvolvido e a criança não possui habilidade motora. E você sabe que, embora os movimentos nessa idade sejam descoordenados, a contínua resposta do ambiente a esses movimentos faz com que a criança passe da desordem gestual a emoções diferenciadas. E daí, como você pode perceber, já é possível entrar no estágio seguinte, que é o sensório motor e projetivo, que vai dos 3 meses de idade até os 3 anos.
Interessante que é uma fase onde a inteligência predomina e o mundo externo prevalece nos fenômenos cognitivos. Veja você, a inteligência nesse estágio está entre a inteligência prática obtida pela interação de objetos com o próprio corpo e a inteligência discursiva, adquirida pela imitação e apropriação da linguagem. É comum nesse estágio que os pensamentos se projetem em atos motores. Então, os estágios do desenvolvimento na teoria de Vallon são: estágio impulsivo emocional, primeiro ano de vida; estágio sensório-motor, até os 3 anos; estágio do personalismo, dos 3 aos 6 anos. Saiba que dos 3 aos 6 anos, que é o período do estágio do personalismo, a criança está dividida entre um desejo intenso de autonomia e seu vínculo profundo com a família. E ao participar na escola de uma comunidade com outras crianças, ou seja, há um pouco de descontraimento do vínculo com a família e encontra um espaço em que pode ser mais fácil fazer alguns ensaios de autonomia. Por exemplo, fazer escolhas de livros, de amigos, de jogos, brincadeiras, da forma de realizar as atividades, até mesmo de discordar do colega, fazer recusas. Perceba que se a gente entender esse movimento como atividades que promovem o desenvolvimento, a gente vai ter mais facilidade em encontrar formas de lidar com elas dentro dos limites da situação escolar. Os demais estágios do desenvolvimento na teoria de Vallon são: estágio categorial, dos 6 aos 11 anos, e estágio puberdade e adolescência, dos 12 aos 14 anos. Na fase do estágio categorial, que se dá entre 6 e 11 anos de idade, o conflito é entre satisfazer a curiosidade de conhecer e explorar o mundo. Você pode identificar que é uma fase de muitas perguntas, muita vontade de manusear os objetos, de desmembrá-los, reconstruí-los, e há um interesse pelos livros e por discuti-los, além de sentir que o vínculo com as pessoas significativas, incluindo aí a professora, continua muito importante. Já na puberdade e na adolescência, o conflito maior é em relação a como manter o vínculo afetivo com as pessoas significativas enquanto explora o mundo real por meio de suas próprias experiências, vivenciando atitudes e comportamentos, tendo muitos sentimentos ambivalentes. Você sabe que o adolescente tenta descobrir sua verdadeira identidade e, para se afirmar, precisa se exibir no que é diferente dos que o rodeiam. Seu movimento é na direção do novo, seja ele real ou imaginário, satisfazendo seu desejo de aventura. Busca apoio de seus pares, dos amigos do grupo. Precisa elaborar e quer entender sua sexualidade, suas inquietações, suas aspirações. E novamente veja que interpretar esses comportamentos como indicadores de uma identidade própria, diferenciada e de abertura de caminhos possíveis para a vida adulta, ajuda-nos a lidar com isso. A teoria de Vallon defende que, quando existem limites razoáveis estabelecidos por meio de diálogos francos e abertos, o adolescente se sente ouvido, respeitado e querido, ao mesmo tempo em que ouve e respeita. É importante que você entenda que o enfrentamento e a resolução progressiva das ambiguidades que o adolescente vive é que o levarão para a fase seguinte, com mais tranquilidade. Nesse sentido, o apoio afetivo garantido e expresso, de acordo com as suas características e necessidades, tornará mais fácil essa passagem. De maneira geral, diante dos conflitos próprios de cada estágio a ser superado pela criança, é preciso que os professores e a escola encontrem limites, atitudes e comportamentos que não acirrem esses conflitos e que sirvam como pontos de apoio e referência para enfrentá-los e superá-los.
Para finalizarmos o estudo da teoria de Vallon, trago para você uma ideia que acredito ser importante para quem se ocupa da educação. É a de que o professor e o aluno constituem um par unitário, indivisível, quando analisamos o que ocorre em sala de aula. A aprendizagem é resultado desse encontro. Até a próxima aula.